Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula do nosso conteúdo favorito, que é o conteúdo de arte. Eu sou o professor Antônio e estarei junto com vocês durante esta aula. E vamos juntos hoje nos aventurar pela vida de dois grandes artistas brasileiros, não só sua vida, mas vida e obra. Hoje nós vamos falar de Cândido Portinari e de Oscar Niemeyer. São dois artistas contemporâneos que trabalharam juntos e levaram o nome do Brasil para além das nossas fronteiras, para todo o mundo. São dois grandes artistas reconhecidos. Então, para você nos acompanhar, pegue a sua atividade da plataforma SMED EV, lápis, caderno, borracha, lápis de cor, que no final também é uma atividade onde você vai desenhar, você vai tentar se expressar, se inspirando nesses dois grandes artistas. Tudo certinho? Podemos começar? Então vamos, começando por Portinari, que está logo aqui atrás, onde você o vê em uma fotografia e dois autorretratos. Esse é Cândido Portinari, ou conhecido pelos mais íntimos como Candinho. Cândido Portinari foi um importante artista plástico brasileiro da fase modernista. Reconhecido mundialmente, ele recebeu diversos prêmios e participou de inúmeras exposições. Além da pintura, Portinari também se dedicou à ilustração, à gravura e à docência, sendo professor de artes plásticas. Cândido Portinari nasceu no dia 30 de dezembro de 1903, em uma fazenda de café na cidade de Brodowski, interior de São Paulo. Filho de italianos, Portinari veio de uma família humilde e era o segundo filho de 12 irmãos. Mesmo com a formação escolar apenas até o ensino primário, ele só estudou até o primário, ele participou da elite intelectual brasileira da década de 1930. Você imagina uma criança, um jovem, um adolescente, com o ensino primário ou só o fundamental, com a imaginação que voava e a sua atenção que Portinari tinha, como eu disse no início, Candinho, ele se dedicava muito ao olhar as artes e desde pequeno ele gostava de pintar. Portinari deixou São Paulo aos 15 anos e fixou residência no Rio de Janeiro, onde se matriculou na Escola Nacional de Belas Artes, aos 20 anos de idade. Cândido já era prestigiado pela crítica nacional, ou seja, ele saiu desde pequenininho. A primeira pintura de Portinari foi na capela da sua cidade em Brodowski, isso adolescente. Aos 15 anos ele se mudou para o Rio de Janeiro para poder entrar na Escola de Belas Artes, com 15 anos, e com 20 anos ele já estava começando a ser reconhecido pelo seu trabalho enquanto artista. Vamos falar que aí, com tudo isso, em 1928, quando ele conquistou um prêmio dentro da Escola de Artes, aí eu vou explicar para vocês entenderem esse contexto. Dentro da Escola de Belas Artes, todo ano tinha um concurso para os pintores. E o prêmio para quem ganhasse essa pintura, ganhasse esse concurso, era estudar, passar um tempo na Europa, que podemos dizer assim que era o epicentro da arte, onde tudo fervilhava, onde a velha escola e a nova escola se completavam. Então, esses artistas que ganhavam o prêmio, quem ganhavam o concurso, tinham como prêmio passar um tempo, uma viagem de estudo na Europa. E Portinari ganhou esse prêmio, na Escola de Belas Artes, e foi estudar na Europa. E detalhe, nós vamos ver os quadros de Portinari, mas se você entender, vai aparecer aqui atrás o quadro que ele pintou e o quadro que foi escolhido. Vou até sair um pouquinho aqui lá para você entender. É o retrato de Olegário Mariano. Essa pintura, esse quadro, é que deu a Portinari a oportunidade de estudar fora, de ir para Paris estudar. Ele morou em Paris e em outras cidades europeias, onde conheceu artistas como quem? Como Van Dodgen, Otto Fries, além de Mariano Martinelli.
a uruguaia, com quem se casou e viveu por toda a sua vida. Ele regressou ao Brasil em 1931 e nessa época ele passou a valorizar mais as cores em seus trabalhos, abandonando os conceitos e os volumes da tridimensionalidade. Esse quadro que está aqui atrás foi o que ele ganhou o concurso. Só que chegando na Europa, eu imagino, chegando em Paris e conhecendo os outros artistas, as outras expressões artísticas, os outros movimentos artísticos, a cabeça de Portinari ferveu. E ele automaticamente, você vê que nesse quadro, nessa pintura, você vê, dá para poder perceber, parece que o Olegário Mariano está saltando da tela. Você vê, quando fala um quadro escuro, com todos os detalhes, você observa que você vê como se tivesse um fundo atrás, você vê no vão do braço, que por trás você vê que está chegando a parede lá no fundo. Esse quando a gente fala altura, profundidade e largura, você tem dentro da imagem, ou seja, tridimensão, 3 dimensões. Altura, profundidade e espessura ou largura. Você vê o objeto como se ele estivesse saltando da tela. Mas quando Portinari voltou, ele já mudou toda essa ideia, toda essa concepção e falou o quê? Nos quadros dele, também as cores são importantes. Em 1935, Cândido Portinari recebeu uma menção honrosa na Exposição Internacional, em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Esse acontecimento abriu de vez as portas para o pintor, naquele e em outros países. Após isso, após esse prêmio também, essa menção honrosa, ele produziu 3 grandes painéis para o Pavilhão Brasil na Feira Mundial em Nova York em 1930. Portinari já ganhando o mundo. Mas, contudo, é que na década de 40 que este processo de reconhecimento irá se consolidar. O pintor participa da Mostra de Arte Latino-Americana na Universidade Museu em Nova York. Olha só, observem esse quadro atrás, que também representa muito da infância de Portinari. Você vê que as cores já mudaram do quadro antigo, as formas já mudaram do quadro antigo. Além disso, ele destacou-se com a sua exposição individual no Instituto de Artes de Detroit e no Museu de Arte Moderna de Nova York. Tudo isso ao lado de outros grandes artistas já consagrados mundialmente. Então, Portinari, vamos colocar de 1920 a 1930, em 10 anos, Portinari foi se consagrando entre os grandes artistas. E nesse momento, nesse período, Cândido Portinari terá o seu primeiro livro dedicado à sua pessoa, à sua obra, à sua história, na Universidade de Chicago. Aí vamos falar, a gente pega, são grandes artistas e são contemporâneos, uns poucos antes, outro pouco depois. Portinari retratou muito o nosso Brasil. Ele retratou muito os trabalhadores, muito aquilo que ele via. Nós estamos olhando aqui os quadros atrás que vieram passando, ele lembrando a sua infância na fazenda de café da sua família. Você vê os trabalhadores. E um detalhe dos trabalhadores, das pessoas que ele pintava dessa fase é o quê? É o tamanho das mãos e o tamanho dos pés, simbolizando o quê? A força do trabalho. Em 1941, o artista produz murais na Fundação Hispânica, na Biblioteca do Congresso em Washington, sempre enaltecendo as temáticas latino-americanas. Mais tarde, o pintor é convidado por Oscar Niemeyer, esse que nós vamos falar logo em frente, em 1944, a contribuir com as suas obras para o Complexo Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte. E nesse projeto, destacaram-se as composições sacras, como São Francisco de Assis, a Via Sacra na Igreja da Pampulha. Quem já foi em Belo Horizonte, foi na Igrejinha da Pampulha, viu 2 obras. Uma obra de 2 artistas, de Portinari, que está nos azulejos e nas pinturas, e as formas de Oscar Niemeyer.
Suas obras terão lugar no salão, prestem bastante atenção que nós estamos falando dessa importância desses artistas, que suas obras terão lugar no Salão Poussin, em Buenos Aires, bem como nos salões da Comissão Nacional de Belas Artes, em Montevidéu. A estada pela América Latina se estende quando Portinari exila-se no Uruguai por motivos políticos, na época da ditadura, em 1948. Ele era ativo no movimento político partidário filiado ao Partido Comunista Brasileiro. Se candidatou a deputado em 45 e a senador em 47, perdendo as duas eleições. Em 1950, ele irá receber a Medalha de Ouro e o Prêmio Internacional da Paz. E em 1951, destaque na primeira Bienal de São Paulo. Na década de 50, ele o que marcou a vida de Cândido Portinari. Isso porque surgem problemas de saúde causados por intoxicação do chumbo presente nas tintas que o artista utilizava para as suas obras. Ou seja, as tintas que Portinari usava, elas continham um material, essas tintas são proibidas de serem usadas, porque ela tinha chumbo, e foi identificado o chumbo no seu corpo, que veio a ser o motivo de seu óbito, de sua morte, logo à frente. E posteriormente também em Nova York, em 1955, Portinari, honrado com a Medalha de Ouro Internacional, Finas Artes, da categoria O Melhor Pintor do Ano. E é importante ressaltar também que Portinari foi o único artista brasileiro convidado para a exposição de 50 anos da arte moderna, em Bruxelas, no ano de 1958. Por fim, em meados de 62, Portinari aceita uma encomenda da Prefeitura de Barcelona. Contudo, o seu nível de intoxicação por a tinta se tornou fatal e ele falece nesse ano, no ano de 6 de fevereiro, aos 58 anos. Nós estamos vendo aqui atrás, o painel Guerra e Paz, que fica exposto no Salão da Organização das Nações Unidas em Nova York. Nós falamos tanto de Portinari, mas vamos falar de um outro artista, de um outro viés, que trabalharam juntos, que é Oscar Niemeyer. Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares, filho, nome grande, mas para um grande artista, ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 15 de dezembro de 1907. E foi um grande arquiteto brasileiro, considerado uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura modernista. Niemeyer foi mais conhecido pelos projetos de edifícios cívicos, como a cidade de Brasília, que foi uma cidade planejada que se tornou a capital do Brasil. Estou olhando aqui atrás, nós temos Niemeyer em 3 fases, o Niemeyer jovem, o Niemeyer nem tão jovem e o Niemeyer muito mais experiente. Ele também se tornou, em 1960, bem como por sua colaboração no grupo de arquitetos indicado pelos Estados-membros da ONU, Organização das Nações Unidas, que projetaram a sede das Nações Unidas em Nova York. Ou seja, Niemeyer projetou o prédio e Portinari fez a sua exposição lá, feito de concreto armado, que foi altamente influente na época. Tal como a arquitetura do final do século XX e início do século XXI, elogiado e criticado por ser um escultor de monumentos. Não era simplesmente os prédios, mas eram monumentos à genialidade. Se a gente vê aqui atrás a igrejinha da Pampulha, a igrejinha de São Francisco, você vê as linhas de Niemeyer, que são as curvas do prédio, e o painel de azulejo pintados por Cândido Portinari. Niemeyer foi um grande artista e um dos maiores arquitetos da sua geração. Por seus partidários, ele alegou que a sua arquitetura foi fortemente influenciada por vários e vários outros artistas, que também não impediu que sua arquitetura seguisse uma direção diferente. O carioca também realizou diversas outras atividades, como gravuras, esculturas, como a do monumento ao presidente Juscelino Kubitschek, ou JK, que fica em Brasília, e a mão do Memorial da América Latina, que fica em São Paulo. Além disso, ele editou revistas como o Módulo e escreveu 12 livros, como A Forma e a Arquitetura e As Curvas do Tempo e suas memórias. O arquiteto faleceu, pasmem,
há 104 anos, com 104 anos, no dia 5 de dezembro de 2012, no Rio de Janeiro. Segundo os relatos, ele projetou até o final da sua vida. E em 1956, Juscelino Kubitschek, o presidente da época, JK, convidou a projetar Brasília. O arquiteto também se tornou diretor de Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Nova Cap, empresa responsável pela construção da futura capital, e organizador do concurso que escolheu o plano piloto da cidade de Brasília. Então, finalizando a nossa aula, nós podemos dizer que Oscar Niemeyer e Cândido Portinari são duas figuras contemporâneas que elevaram o nome do Brasil para fora, né, do nosso país, para todo o mundo. Se você parar, quem teve a oportunidade de conhecer Belo Horizonte, a Igrejinha da Pampulha, encontrou as obras dos dois. Mas quem vê Brasília, o Palácio do Planalto, quem vê muitas vezes passa na televisão, né, o Museu do Futuro, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, você vê os prédios em forma, as linhas e curvas, vão se lembrar também de Oscar Niemeyer e Cândido Portinari. Tá certo? Para ver, rever e ver de novo e participar da nossa aula, basta você acessar as atividades da plataforma SMED GV. Aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece aqui no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube, SMED GV. Vai lá, dá o seu like, curta a nossa aula, assista, repita e veja quantas vezes você quiser. Tá certo? Fique bem e até a próxima aula.